Olá a todos, eu sou o terapeuta Luciano Ribeiro, estou aqui para mais um vídeo, falar um pouquinho sobre dependência química. Esse vídeo é para quem está na sobriedade, para quem busca a sobriedade, é também um vídeo de apoio às famílias, é um compromisso que eu tenho comigo mesmo e com Deus de espalhar a mensagem da recuperação, porque eu sei que funciona, o só por hoje na prática ele é real na vida daqueles que tiveram um despertar espiritual e que estão aí na sua caminhada de sobriedade com qualidade. Eu sempre falo isso. A ausência da droga no organismo não significa recuperação, tá? A gente pode muito bem estar doente nos comportamentos, nos pensamentos, e a gente acaba entrando por um auto-engano, não estou usando droga, está tudo bem, não precisa mudar mais nada, mas precisa mudar muita coisa. A doença ela é comportamental, né? Bem, vocês já viram aí no tema, sobre a pergunta se você já perdeu a sua paixão pela droga. Eu queria mais ou menos fazer uma partilha, eu como terapeuta responsável de clínica, acredito que muitos também dos que estão me ouvindo também têm alguma comunidade, alguma clínica, vão saber exatamente do que eu estou falando. Se você é família, escuta também o que eu estou falando, que pode ser que sirva para você entender um pouco da dinâmica do seu familiar em relação às dificuldades que ele tem de deixar de usar droga. A gente que trabalha em clínica, a gente percebe que muitas pessoas vão e voltam, Algumas a gente vê que realmente não tem estrutura cognitiva, psíquica, e que essas condições são fatores limitadores realmente para a sobriedade, e a gente até avisa a família que vai ser uma caminhada longa, Agora, tem outros não que são diferentes. Eu acredito que todo adicto está dentro do mesmo patamar, todos nós carecemos da recuperação, ponto, ninguém é melhor que o outro, mas tem um outro grupo de pessoas que já tem até uma estrutura cognitiva, psíquica, uma estrutura, uma rede de apoio lá fora, enquanto outros realmente já romperam com tudo. Mas existe um grupo de pessoas que tem até como que eu posso dizer, uma rede de apoio lá fora e condições de ficar limpo, e até querem ficar limpo, mas não conseguem. Estão indo e vindo da clínica diretamente, passam por aqui, retornam, quando a gente entra em contato para saber, estão em outra clínica, mas é um cara que passou e a gente criou uma grande expectativa de recuperação, e quando a gente vai ver, ou o camarada está voltando, ou quando a gente entra em contato, está internado numa outra clínica. E eu fiquei me perguntando às vezes nisso, não neles, eu fiquei me perguntando isso em mim. Embora não tenha muitas internações, mas eu tive bastante recaídas até chegar nesse processo que eu chamo de sobriedade com qualidade, que é o que estou vivendo nesse momento na minha vida, pela graça e misericórdia de Deus limpo, já com uma constância, reconstruindo vida, reconstruindo família, crescendo profissionalmente, crescendo como ser humano novamente. Mas até chegar aqui foram diversas recaídas, e existia um grande desejo de parar de usar droga, e eu não entendia por que eu recaía, até que eu comecei a pensar sobre essa causa, porque começou a me preocupar de verdade, porque sabemos que a recaída, infelizmente, ela pode ocorrer nesse processo, não que ela tenha que ocorrer, mas realmente ela pode ocorrer no processo da recuperação. A recaída, acredito que faz parte da doença. Eu recaio quando eu adoeço, então vem a recaída, dependente de quem me levanta para se recuperar. Mas as recaídas constantes, essa inabilidade de pessoas que têm completamente uma estrutura para poder ficar sóbrio, não consegue. E por pior que a situação já seja, para piorar, são pessoas que até desejam ficar limpo, e não conseguem ficar limpo. Então eu tive que fazer muitos exercícios, para eu conseguir entender essa dificuldade de vencer ciclos na minha vida, de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5 meses, está tendo aí uma recaída e ter que recomeçar tudo de novo. Então, sabe aquele 10º passo? Continuamos a fazer um inventário pessoal, e quando estávamos errados, admitimos prontamente. Eu comecei a me observar, como quem vem me acompanhando falando sobre os passos, eu falo que os passos só funcionam quando os passos são feitos para mim, quando os passos eles são feitos dentro de mim. Não adianta eu abrir a literatura ou buscar a recuperação e conhecer os passos de cor, mas se eles não fizerem algum efeito dentro de mim, eles não funcionam e não me levam a lugar nenhum.
Então, assim como os passos eles devem ser feitos dentro, do lado de dentro, que a recuperação ela é de dentro para fora, então entrei sobre um processo de reflexão para tentar entender o que estava acontecendo, né? E óbvio, com a ajuda de muitas pessoas, de terapeutas, de psicólogos, partilhando, ouvindo partilha, eu cheguei a uma conclusão de que isso acontecia comigo. E hoje, né, responsável por uma parte terapêutica, vendo dezenas e centenas de pessoas passarem pela clínica e retornando, eu também entendi que o caso não é comigo somente porque a doença ela segue uma característica. E essa característica da doença que existia em mim e que existe na vida de muitos adictos que não conseguem ter um tempo limpo, tem dependente químico que não conseguem passar um ano em casa. São internados 3, 4 vezes no ano, né? Como eu falei, alguns têm algumas questões psiquiátricas que atrapalham, mas tem outras pessoas que não conseguem porque não deixaram de amar a droga. A sua substância de preferência, ela ainda pode ser uma paixão para você. E quando eu descobri isso em relação a mim, foi muito chocante, porque eu lutava contra a droga, porque eu sabia que a droga ia me colocar na internação, a droga ia fazer novamente eu me afastar do meu filho, a droga ia fazer novamente eu me afastar da minha mãe, da minha família, a droga ia fazer eu reviver dores das quais eu jamais gostaria de viver novamente, a droga isso, a droga aquilo, a droga ia me fazer ficar internado, e eu não posso usar droga, eu não quero usar droga, mas eu ainda era apaixonado pelo prazer da droga. Então, eu tinha um vínculo emocional com a droga. Então, quando o Luciano ele passava por um momento emocionalmente abalado, quem que ele procurava? A paixão, a droga. Quando um desconforto enorme vinha dentro do coração, da alma, quem que o Luciano procurava? A droga. Por quê? Porque eu era apaixonado pelo prazer que ela me daria, e esse prazer que ela me daria tiraria de dentro de mim tudo aquilo que naquele momento eu estava jogando ser ruim. Ou seja, inconscientemente eu amava demais a droga, eu era completamente apaixonado por ela. É igual aquele casal de relacionamento tóxico, briga daqui, briga de lá, se pega, se arranha, mas a paixão doentia um pelo outro faz com que eles ainda permaneçam dentro daquele relacionamento doentio, que ninguém suporta ficar próximo. É a mesma coisa com a droga. É um relacionamento tóxico. E o que é a paixão? A paixão, ela pode ser muito gostosa no início, mas se essa paixão não amadurecer para o amor, dentro de um relacionamento, acaba-se, né, os defeitos da outra pessoa vai acabar ofuscando, né, aquela paixão. Então eu considero a droga como um processo mentiroso de auto-engano, porque no início é aquela paixão. Quando eu usei a minha substância de preferência pela primeira vez, ela me trouxe tudo aquilo que estava faltando, tudo aquilo que me era castrado no momento, prazer e liberdade. Então eu tive um encontro com a substância e foi paixão à primeira vista. Eu fiquei aí quase que 13 anos ininterrupto, né, de uso constante com a minha substância de preferência, ligado a ela emocionalmente, toda vez que eu precisava de um refúgio, toda vez que eu precisava de um colo, toda vez que eu precisava sentir prazer, era para a droga que eu recorria, porque eu ainda era apaixonado por ela. Conheci a recuperação em 2020, conheci o meu problema como doença em 2020, ali eu iniciei uma luta com ferramentas em relação à droga, mas sempre dando escorregada, sempre recaindo e voltando ao processo do zero, até que eu consegui me entender, me enxergar, porque a recuperação ela me propõe isso. Enquanto a doença tem sintomas e características, a recuperação também tem. E uma das grandes características que a recuperação tem e me traz que eu mais amo é o poder de conscientização que ela me dá em relação a mim e à vida. Então, dentro desse processo de recuperação, o processo de conscientização que bateu e que eu entendi é que eu até queria não mais usar droga, mas eu ainda não tinha deixado de ser apaixonado pelo prazer dela. Inconscientemente eu estava buscando o prazer da droga em outras coisas, em sexo, em outro objeto de prazer, mas ali lutando pelo distanciamento da substância, e chegava uma hora que o objeto de prazer que eu fazia substituição ele já não era mais suficiente, droga, emocionalmente quebrado,
Droga. Frustração? Droga, porque a droga era uma paixão, era a minha referência de prazer e a minha referência de alegria na vida. Então, quando descobre-se uma coisa dessa grave, né, a tendência é ficar triste. E realmente é difícil, foi muito difícil eu falar, eu ainda amo a droga, mesmo lutando contra ela. Mas foi um processo libertador, né, que me deu uma clareza muito grande em relação à droga e que hoje aí, pela graça e misericórdia de Deus, está me propondo, né, uma sobriedade com qualidade, né, e eu tenho vivido, eu tenho trabalhado, eu tenho espalhado a mensagem da recuperação, né, aos adictos, às famílias, né, e a quem quer que me procure, a quem quer que esse vídeo alcance. Para mim é um compromisso entre eu e Deus levar essa mensagem da recuperação. Então eu termino esse vídeo dizendo para você o seguinte: para quem é familiar de dependente químico, eu estou dizendo que o seu familiar pode ser que ele ainda não tenha desvinculado emocionalmente da droga. Para quem é um dependente químico com dificuldade de estar me assistindo, eu te faço uma pergunta, não uma pergunta, mas mais um conselho de reflexão. Reflita se você realmente já rompeu. Sabe aquela carta de despedida da droga que a gente sempre encontra em clínica, né? Quem aí já foi internado, eu acredito que uma grande maioria que está assistindo esse vídeo já foi internado, tem a carta de despedida da droga, né? É exatamente sobre isso. Se despedir dessa paixão ruim, desse relacionamento tóxico entre você e a droga. Foi muito difícil, mas eu consegui romper com o meu relacionamento tóxico com a droga, né? E a partir daí eu tive uma qualidade de vida, uma qualidade de sobriedade muito grande que até então eu não havia alcançado. Então a recuperação, o que eu mais gosto na recuperação são os processos de conscientização, e isso a recuperação me tornou consciente que ou eu deixo de ser apaixonado por aquele prazer magnífico da droga, porque é muito gostoso, né? Mas não faz bem. Eu sempre falo isso, a droga ela é muito gostosa, é uma quantidade de dopamina exorbitante liberada em milésimos de segundo, que sobem numa velocidade e que você tem aquele prazer. A primeira dose do dia sempre é a melhor, mas que leva a nossa vida à ruína. Então droga é gostoso, mas ela faz o mal, e na balança decisional a droga tem que perder. O prazer da droga ele tem que ser menor do que tudo aquilo que ela faz na minha vida. Então, quando a gente perde a paixão pela droga, a gente consegue enxergar quem de fato a droga é, e o que ela é, e o que ela representa na minha vida. E para quem me acompanha, sabe da minha opinião, da minha ideia sobre droga. Ela é a desconstrução da minha personalidade e um processo de desumanização para todo indivíduo que é dependente químico e que está obcecado e compulsivo pela droga. Então que esse vídeo tenha servido para você que é família, para você que ainda sofre nas garras da adicção, e para você também que está sóbrio. A pergunta e eu espero que a resposta seja sim, se você já rompeu emocionalmente com a droga. E a gente está junto nessa caminhada, só por hoje funciona na prática. Um grande abraço, fique com Deus.